Juiz de Fora, do polo da SBPE. Eu sou o professor Wagner, sou professor de psicanálise, sou formado também em filosofia, ciências sociais e história e trabalho na SBPE de Sete Lagoas, há uns 2, 3 anos, ministrando aula de diversas disciplinas. E hoje estou aqui para ministrar para vocês a aula de Melanie Klein, que trataremos da biografia dessa autora, como vocês podem ver aqui no slide. Para que vocês possam conhecer um pouco mais essa autora, tá? Eu vou colocar aqui um pequeno vídeo onde vocês terão acesso um pouco da história dessa autora, onde vai mostrar um pouco da vida e da teoria dessa mesma autora. Por favor, com vocês o vídeo. Melanie Hayes Klein foi uma psicanalista austríaca que nasceu em 30 de março de 1882 e morreu em Londres em 22 de setembro de 1960. Nascida em Viena, Áustria, a sua ambição inicial era frequentar a escola médica. Mais tarde, se casou com Arthur Klein, aos 19 anos, e brevemente frequentou a Universidade de Viena. Tiveram 2 filhos, Melita, nascida em 1904, e Hans, nascido em 1907. A família viajava frequentemente devido ao trabalho de Arthur, mas acabaram por se instalar em Budapeste em 1910. Em 1914, teve o seu terceiro filho, Eric. Aos 32 anos de idade, descobriu o trabalho de Freud. Melanie foi muito importante no cenário da psicanálise infantil. Ao contrário da filha de Freud, Anna Freud, de quem foi rival, atendeu crianças bem pequenas, desde os 3 anos de idade. Ela percebeu que os fenômenos que aconteciam com adultos na psicanálise, tais como a transferência, também ocorriam com as crianças. Por isso, era possível fazer psicanálise com elas também, bastava brincar. Ela então equipou sua sala com brinquedos e se estabeleceu como psicanalista de crianças, buscando entender como os seres humanos evoluíam, dos impulsos de busca pelo prazer primitivo da primeira infância para as adaptações mais maduras da vida adulta, e saber o que poderia dar errado nessa passagem, dando origem às adaptações neuróticas dos adultos. A caixa de brinquedos foi então utilizada por Klein para se comunicar com os pequenos. Em seu livro, A Psicanálise de Crianças, ela descreve a dificuldade do pequeno ser em entender o que está acontecendo. Sendo tão vulnerável e dependente dos adultos, ele não pode, na descrição de Melanie, compreender que as pessoas em sua volta são de fato pessoas. Nas primeiras semanas, o bebê não vê a mãe como mãe, mas sim apenas como um par de seios, que aparecem e desaparecem aleatoriamente. E tudo que vivencia em relação à mãe são momentos de muita dor, e então, prazer igualmente intenso. Quando o seio está lá, o bebê mama, está gratificado, satisfeito, sente-se muito bem. Fantasia o seio ideal. Mas quando por qualquer razão o seio se ausenta, o bebê se sente enfurecido, aterrorizado e vingativo. Este seio é totalmente ruim. Ele divide a mãe em um seio bom e o seio mau. O seio mau é intensamente odiado e ele quer destruir esse objeto de frustração. Já o seio bom é muito amado. Com o passar do tempo, a criança irá perceber que não existe seio inteiramente bom ou mau, e que ambos pertencem à mãe. E dá-se então a ideia-chave da psicanálise kleiniana, o conceito de ambivalência, que é um grande feito psicológico e o primeiro indicador de maturidade. Essa distinção entre intenção e efeito, entre o que a mãe pode ter desejado para o seu bebê e o que ele sentiu nos braços da mãe, ocorre lentamente. Essa reação psicológica pertence a uma fase que Klein chamou de posição depressiva. A mãe ou qualquer outra pessoa não podem ser culpadas por cada contratempo. Todas as coisas são uma mistura do bom e do mal. Na análise de Klein, não é todo mundo que chega à posição depressiva. Alguns ficam presos no modo de cisão primitiva, que ela chama de posição esquizoparanoide. Essas pessoas, por muitos anos, mesmo na vida adulta, irão ser incapazes de tolerar a menor ambivalência. Fazem questão de observar sua própria inocência e, para isso,
Elas deverão odiar ou amar, procurarão por bodes expiatórios ou irão idealizar. Não veem que algo ou alguém tem seu lado bom e mal. Com o tempo, realizamos uma integração e conseguimos nos relacionar com o objeto total. E esse objeto total possui aspectos negativos e positivos. E nós amenizamos nosso sentimento de ódio com alguma compreensão amorosa. Tudo que vem a partir daí serão alternâncias dessas posições iniciais, esquizoparanoide e depressiva. Os objetos amados e odiados apenas mudarão de nomes, e os processos de destruição e de reconstrução dependerão da forma como cada um de nós aprendeu a lidar com essas alternâncias psíquicas. Então, depois de termos visto o vídeo da autora, agora nós vamos continuar falando sobre a biografia da mesma. Melanie Klein, como vocês podem ver aqui no slide, ela nasceu com o nome Melanie Reis, nome da família do seu pai. Nasceu em Viena no dia 30 de março de 1882, em uma família de origem hebraica, bastante humilde, embora com certo nível cultural. Era a quarta filha do casal Morris e Libussa, ele dentista e médico, e ela dona de casa e dona de um pequeno comércio. Bom, continuando, o que a gente pode observar? Que essa autora, mais tarde, ela adotou, aos 21 anos, após o casamento com Arthur Klein, o sobrenome de Klein. Desde cedo, ela passou por várias perdas. Aos 4 anos, perdeu a irmã Sidonie, aos 7 anos. E aos 20 anos, o seu querido irmão Emanuel. As perdas e a melancolia, como vocês podem ver, e poderão ver nas próximas aulas, vão influenciar profundamente todo o pensamento teórico dessa autora. Continuando com a biografia da autora, o que a gente pode observar? Mais um episódio que teria, de alguma forma, trazido muitos problemas para a carreira profissional dessa autora, que foi a morte acidental de seu filho, que veio dar um impulso e uma direção ainda mais importante à sua teorização, como nós vamos ver nas próximas aulas. Essa mesma autora, ela casou-se com o engenheiro químico Arthur Klein e teve 3 filhos. Melita, em 1904, Hans, em 1907 e Eric, em 1914. Por enquanto, vocês estão vendo que eu estou apresentando apenas um pouco da história para que vocês possam compreender o que representa essa autora para a psicanálise. A mesma autora, como vocês podem ver aqui, desde os 14 anos, tinha um sonho de ser médica, o que foi impedido pelo casamento e o nascimento de seus 3 filhos. O que a gente pode perceber, depois observando a história da mesma autora, é que ela sofreu demais com isso, porque ela não pôde realizar o sonho de fazer um curso superior. Vocês vão perceber aqui mais na frente que é a única das grandes psicanalistas conhecidas, que tem vários livros, que depois aqui no final da aula eu vou mostrar para vocês, tá? E que é conhecida mundialmente pelo tratamento com análise de crianças, que não tem uma formação ou uma carreira acadêmica. Quando o seu casamento já ia mal, Melanie começou a buscar novos horizontes. E é aí, como vocês vão ver, que a psicanálise entra na vida dessa autora. Como eu já falei anteriormente, vocês podem ver aqui, está em negrito, essa autora nunca cursou universidade. É a única dos grandes criadores da psicanálise que jamais teve uma vida acadêmica de base. Durante o curso, vocês vão estudar 6 clássicos: o Freud, o Jung, o Lacan, o Reich
a Melanie Klein e o Winnicott. Dentre esses 6 autores, ela é a única que não tem uma formação acadêmica, que a gente pode dizer que é uma autora autodidata. Continuando aqui, a gente percebe, como eu já falei anteriormente, que durante toda a sua carreira, ela foi o quê? Uma pesquisadora autodidata. O que fez com que muitos autores conhecidos na época e que trabalhavam na área da psicanálise não dessem tanto crédito para as suas teorias, os seus conceitos. Alguns, por considerar que ela não tinha base de fundamentação teórica acadêmica, e outros por considerar que os seus conceitos eram muito radicais para aquilo que era estudado na época. Após o casamento, o casal Klein deixa Viena e reside em diversas cidades do Império Austro-Húngaro em 1910. Tá? Hoje nós sabemos que essa região do Império Austro-Húngaro hoje é dividida entre a Áustria, que é um país, e a Hungria, que é um outro país. Mas na época em que Melanie Klein viveu, esses 2 países formavam um império. Tá? Ela teve muita dificuldade, como vocês podem ver aqui, de cuidar dos filhos e entrou em estado de profundo desespero e desânimo, o que a aproximou do tratamento psicanalítico. Agora começa uma parte muito interessante que vai, de alguma forma, desvendar para nós o que foi, de fato, o que foram, de fato, as principais inquietações da Melanie Klein, que vai refletir na criação dos conceitos produzidos por ela na psicanálise. Mas antes disso, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que trata não só da biografia de Melanie Klein, mas vai mostrar também, em termos psicanalíticos, no trabalho que ela fez com crianças, como que foi importante o trabalho dessa autora. Melanie Klein was a highly creative and original Viennese Jewish psychoanalyst who discovered the work of Freud at the age of 32 and devoted her life to enriching and nuancing it in intriguing and valuable ways. Born in 1882, Klein was held back by her father from her desire to become a doctor and was pushed by her family into a loveless marriage with a coarse, unpleasant man with whom she had nothing in common. She was bored, sexually frustrated, and mentally unwell. Psychoanalysis saved her. She left her husband, read everything she could, attended lectures, and started publishing papers of her own. She soon departed from Freud in an area that most other analysts had overlooked, the analysis of children. Freud had been very sceptical that children could ever be analysed properly, their minds being, in his view, too unformed to allow for a perspective on the unconscious. But Klein now argued that an analyst could get a usable view into a child's inner world through studying how they played with toys. She therefore equipped her consulting room with small horses, figurines and locomotives, and established herself as a child psychoanalyst, first in Berlin and then in London, where she settled in 1926 and remained for the rest of her life. In her work with children, Melanie Klein wanted to understand how human beings evolve from the primitive, pleasure-seeking impulses of early infancy to the more mature adaptations of later life, and in particular, she wanted to know what might go wrong on this journey, giving rise to the neurotic adaptations of adults. In her 1932 book, The Psychoanalysis of Children, she described the difficulty of the young infant situation. Weak, utterly at the mercy of adults, unable to grasp what's happening, the infant cannot, in Klein's description, grasp that people around it are in fact people with their own alternative reality and independent points of view. In the early weeks, the mother is not even a mother to her child. She is, to come to the crux of Melanie Klein's theories, just a pair of breasts which appear and disappear with unpredictable and painful randomness. In relation to this mother, all the infant experiences are moments of intense pain and then equally intense pleasure. When the breast is there and the milk flows, a primordial calm and satisfaction descends upon the infant. It's suffused with feelings of well-being, gratitude and tenderness, feelings that will, in adulthood, be strongly associated with being in love, a moment where breasts continue to play a notable role for many. But when the breast is, for whatever reason, missing, the infant feels starving, enraged, terrified, and vengeful.
This, thought Klein, leads the infant to adopt a primitive defense mechanism against what would otherwise be intolerable anxiety. The infant splits the mother into two very different breasts, a good breast and a bad breast. The bad breast is hated with a passion. The infant wants to bite, wound, and destroy this object of unholy frustration. But the good breast is revered with an equally thorough, though more benign intensity. With time, in healthy development, this split heals. The child gradually perceives that there is in truth no entirely good and no entirely bad breast. Both belong to a mother, who is a perplexing mixture of the positive and the negative, a source of pleasure and frustration, joy and suffering. The child discovers a key idea in Kleinian psychoanalysis, the concept of ambivalence. To be able to feel ambivalent about someone is for Kleinians an enormous psychological achievement and the first marker on the path to genuine maturity. But it isn't inevitable or assured. Only slowly can a healthy child grasp the crucial distinction between intention and effect, between what a mother may have wanted for it and what the child may have felt at her hands nevertheless. These complicated psychological reactions belong to a phase that Klein called the depressive position, a moment of soberness and melancholy when the growing child takes on board, unconsciously, the idea that reality is more complicated and less morally neat than it had ever previously imagined. The mother, and other people generally, cannot neatly be blamed for every setback. Almost nothing is totally pure or totally evil. Things are a perplexing, thought-provoking mixture of the good and the bad. This is hard to take, and for Klein explains the serious, far-away look that may sometimes enter the eyes of children during daydreams. These small beings look oddly wise and grave at such moments. They are somewhere deep inside, cottoning on to the moral ambiguity of the real adult world. Unfortunately, in Klein's analysis, not everyone makes it to the depressive position. Some get stuck in a mode of primitive splitting that she termed the paranoid schizoid position. For many years, even into adulthood, these unfortunate people find themselves unable to tolerate the slightest ambivalence. They're keen to preserve the sense of their own innocence, and they must either hate or love. They seek scapegoats or they idealize. In relationships, they fall violently in love, and then at some inevitable moment when a lover in some way disappoints them, they switch abruptly and become incapable of feeling anything anymore. These unfortunates are likely to move from candidate to candidate, always seeking a vision of complete satisfaction, total goodness, which is repeatedly violated by an unwitting error on the lover's part. We don't have to believe in the literal truth of every part of Melanie Klein's theories to see that they have value for us as an unusual but useful representation of what it means to be a proper grown-up. The impulse to reduce people into what they can do for us, give us milk, make us money, keep us happy, rather than what they are in and of themselves, in other words, a multifaceted being, this can be painfully observed in emotional life generally. With Melanie Klein's help, we learn that coming to terms with the ambivalent, complex nature of all relationships belongs to the business of growing up, a task we're never quite done with, and is likely to leave us a little sad, if not for a time, quite simply depressed. Bom, continuando aqui a biografia da Melanie Klein, vocês podem ver que quando ela entra em contato com a psicanálise, o primeiro passo dela foi ler um texto de Freud sobre os sonhos e começa a sua primeira análise com Sander Ferenczi, que é um autor importante entre os freudianos, que teria vivido entre 1873 e 1933. Como todos sabem, esse autor é um grande discípulo do Freud, tá? E Melanie Klein o procurou para análise exatamente para poder livrar-se de uma depressão que teria abatido a ela no momento em que ela tem os seus 3 filhos e se vê de alguma forma frustrada por não conseguir realizar o sonho de cursar medicina na Universidade de Viena. Pouco depois, como vocês podem ver, o filho Eric, caçula, começa a apresentar sinais de dificuldade de aprendizagem. Ela então daria início a uma intervenção analítica
Com ele, guiada pelas teorias psicanalíticas. É a primeira vez na história em que uma autora, fazendo uso dos conceitos abordados por Freud e ao mesmo tempo fazendo algumas adaptações, vai estudar uma criança tentando compreender as questões psíquicas que envolvia essa mesma criança, sendo, como vocês puderam ver, o seu próprio filho. Eric nasceu no mesmo ano em que nascia a psicanálise na vida de Melanie Klein e foi o seu primeiro paciente. Assim como Freud teve como paciente o pequeno Hans, que ele narra no conjunto das suas obras, o primeiro paciente da Melanie Klein é quem? O seu próprio filho, o Eric. Na década de 1930, ela perde o seu filho mais velho acidentalmente. E este fato provocou a redação do primeiro dos trabalhos mais influentes da autora, dedicado à compreensão dos estados depressivos e maníacos. Então a gente pode perceber que tanto a história pessoal de Melanie Klein como a história do seu filho Eric vai influenciar profundamente os seus primeiros estudos que estão voltados aí para a compreensão dos estados depressivos e maníacos, ok? Então, podemos continuar. Em 1918, Melanie Klein participa do 5º Congresso Internacional de Psicanálise, que foi sediado em Budapeste, capital da Hungria, e escuta Freud ler um texto sobre os avanços da terapia psicanalítica. Nesse momento, Freud, assim como outros discípulos dele, estavam discutindo quais as possibilidades de se usar para compreender os problemas de naturezas psíquicas que apareciam naquele contexto histórico que decorria do final da Primeira Guerra Mundial. Eram vários. Estamos vivendo vários problemas hoje. Tá? No ano seguinte, ela escreve e apresenta seu primeiro texto baseado no tratamento de Eric e ingressa na Sociedade Psicanalítica de Budapeste. Olha que interessante. Vocês vão ver que ela vai passar por outras sociedades de psicanálise, mas essa é a primeira, exatamente a partir do momento em que ela crianças. Em 1921, ela muda-se para Berlim, um centro de atividades e formação psicanalítica importante quanto Viena. Na Alemanha, em 1922, com 40 anos de idade, Melanie ingressa como membro na Sociedade Psicanalítica de Berlim. E em 1924, começa a segunda análise com Karl Abraham. Esse autor também vai ser na vida dela, assim como Sander Forens, tá? Ele vai continuar o tratamento dela, tá? Lá na cidade de Berlim. Já em 1925, ela é convidada para dar algumas palestras em Londres, para onde se mudara no ano seguinte. Veja que estamos no ano de 1925. Ela vai mudar para Londres antes mesmo que o Freud mude para lá. Tanto é verdade que quando Freud chega a Londres, com a sua filha Anna Freud, que nós vamos falar aqui mais na frente, tá? A Melanie Klein já está devidamente instalada nessa sociedade e já tem os seus trabalhos muito requisitados e conhecidos. Inclusive, muitos psicanalistas, colegas da Melanie Klein, vão, de alguma forma, confiar a ela o trabalho de clinicar os seus próprios filhos. Essas mudanças respondiam, como vocês podem ver aqui, aos convites dos analistas ingleses, muito impressionados
com um pensamento ousado e pela singularidade de Melanie Klein. Essa singularidade, como nós já falamos, resulta do fato dela ter tido a ousadia de aplicar os conceitos psicanalíticos, já conhecidos por Freud e outros pensadores, para se dedicar à compreensão da psique da criança. Após a morte precoce de seu analista e protetor, Carl Abraham, a Melanie Klein ela fica exposta à crítica de membros mais conservadores da sociedade, às suas ideias relativas ao atendimento de crianças. Isso porque eram vistas como completamente novas e originais, divergindo do que pensavam Freud e sua filha Anna, que também se dedicava à extensão da psicanálise ao atendimento de crianças. Mas o que explica essa divergência? Isso é importante a gente entender. Enquanto que o Freud acreditava que só uma criança maior, dos 3 aos 6 anos aproximadamente, teria conteúdo psíquico para fazer transferência e, portanto, para ser analisados na clínica, a Melanie Klein, embora não discordasse totalmente disso, ela dizia que só nessa faixa etária não era suficiente para você compreender o que de fato é a totalidade da psique da criança. Portanto, esse estudo tinha que voltar a um período mais tenro, mais anterior à vida da criança. Ou seja, para essa autora, desde que a criança nasce, tá? Ou desde os primeiros meses de vida, ela já consegue fazer transferência. Portanto, ela já possui conteúdos psíquicos, tá? Que ela vai chamar de primitivos, que podem ser tratados numa análise. Em 1927, como vocês podem ver aqui, Melanie Klein torna-se membro da Sociedade Psicanalista Britânica. A partir de então, sua ascensão é fulminante. Não que não tenha outras autoras que tratam de análise com crianças, como é o caso da própria Anna Freud, como nós vimos aqui. Mas a Anna Freud dava mais uma particularidade aos aspectos pedagógicos da formação da criança. Ela não enfatizava tanto os conflitos psíquicos transferenciais que apareciam na análise num período que foi tratado pela Melanie Klein. Seus primeiros pacientes foram os filhos de seus colegas, que depositavam muita confiança nela, apesar do caráter revolucionário do que propunha. Veja que interessante. Nesse momento, a Melanie Klein, apesar de todas as críticas que ela recebia, não só da Anna Freud, da sua própria filha, que nós vamos ver aqui mais na frente, ou do próprio Freud, que mostrava indiferente com os trabalhos publicados por ela, ela tinha muitos colegas que confiavam nela o quê? O tratamento dos seus próprios filhos. Havia, de fato, uma oposição radical entre a sua proposta para a análise de crianças, que deveriam ser o mais próximo possível da análise de adultos, e o modelo defendido por Anna Freud, muito mais conservadora nesse aspecto. Ou seja, para Anna Freud, a psique de uma criança é completamente diferente de um adulto e tem que ser usado métodos específicos de natureza pedagógica para tratar disso. Mas no caso, como vocês podem ver aqui, tá, da Melanie Klein, ela vai dizer que esses conflitos eles são idênticos aos dos adultos. Os métodos para poder abordá-los é que são diferentes, mas os conflitos são diferentes. Aliás, são idênticos, ok? Para Anna Freud, que vocês podem ver aqui na imagem, a psicanálise com criança se aproximava de um caráter pedagógico mais preventivo. Ou seja, ela estava muito mais preocupada com a questão ética, onde a criança aprenderia determinadas virtudes consideradas fundamentais para a vivência em sociedade
e ao mesmo tempo ela se desvincularia daqueles vícios considerados maléficos dentro da sociedade. Enquanto para Melanie, o atendimento, mesmo de crianças muito pequenas, exigia modificações técnicas, mas não diferia do tratamento de adultos em seus objetivos e metas. Essas duas autoras, como nós já falamos anteriormente, tá? Elas nunca conseguiram se conciliar, se entender em termos de processo de análise. Cada uma defendia uma metodologia e tinha uma compreensão distinta da psique humana, tanto crianças quanto adultos. Em 1932, Melanie Klein publica o seu primeiro livro, A Psicanálise de Criança. Esse é dentre os 4 livros, depois eu mostrarei para vocês os outros livros, o mais importante da Melanie Klein e talvez o livro mais conhecido dela. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Imago e ele tem o título, como vocês podem ver no slide, A Psicanálise da Criança. Por que é importante vocês compreenderem esse livro, lerem o livro e compreender? Tá? Porque ele expõe, como vocês podem ver aqui no slide, os fundamentos técnicos da análise infantil mediante o brincar. Essa é uma novidade que a Melanie Klein vai trazer e que depois, quando vocês forem estudar um outro autor que aborda a terapia com crianças chamado Donald Winnicott, ele também vai falar sobre a importância do brincar, mas numa outra perspectiva. E se vocês tiveram a oportunidade de ler essa obra e mais as outras 3 obras da autora que eu vou mostrar aqui, fica evidente como que ela faz todo um esforço para desenvolver uma série de atividades lúdicas que tem por objetivo trazer os conteúdos psíquicos das crianças, mesmo numa idade bem tenra, para a consciência, porque assim poderiam ser tratados. O que divergia de muitos autores que não concordavam com a Melanie Klein naquele momento. Nessa obra também, ela aborda as ansiedades precoces e seus efeitos no desenvolvimento. Em excesso, as ansiedades, segundo ela, bloqueiam o desenvolvimento emocional e cognitivo, mas a sua ausência também é contraproducente. Ou seja, para essa autora, tal como nós já sabemos hoje, existem várias psicopatologias que decorrem, que têm como causa a ansiedade. Ela já conseguia perceber lá no início, na primeira metade do século XX, como que o excesso de ansiedade poderia bloquear o desenvolvimento emocional. Assim como também não poderia deixar de haver a ansiedade, porque a ausência dela seria algo muito ruim para o desenvolvimento da criança. Como desenvolver a capacidade da criança acolher, experimentar, enfrentar e dominar suas ansiedades, de modo a tornar apta a vida, a aprendizagem e a criação? Essa é a grande questão que a Melanie Klein tenta discutir nessa obra aqui, que seria interessante vocês poderem ler, tá? Para poder ter mais clareza do que representa o pensamento da Melanie Klein dentro da psicanálise clássica. É a questões como essa que o livro procura trazer respostas. As outras obras nós falaremos em outras aulas, tá? Embora ainda no final dessa aula eu vá mostrar para vocês mais 2 outras obras da Melanie Klein. Dando continuidade aqui, a década de 1930 traria 2 grandes dores para a Melanie Klein. A morte de seu filho Hans, em 1934, ao escalar uma montanha,
e as agressões de sua filha mais velha, a Melita, que se torna analista e ingressa na sociedade britânica, mas se transforma numa grande crítica das teorias da sua própria mãe. A morte de Hans afetou-a profundamente. Foi na elaboração dessa perda que Melanie Klein escreveu seu primeiro texto realmente ousado e totalmente inovador, que tem como título Uma Contribuição para a Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivo, em que o tema da perda e da melancolia ingressava no campo da sua teorização. Em outra aula, vamos falar sobre outros conceitos da Melanie Klein que estão diretamente relacionados às teses defendidas por ela nesse texto. Freud, sua filha, não apreciava as propostas kleinianas, infelizmente. Hoje nós podemos dizer infelizmente, porque praticamente não há nenhuma sociedade de psicanálise no mundo que não reconheça o legado deixado por essa autora. Mas esses autores que eu citei anteriormente aqui não tiveram esse reconhecimento. A partir de 1940, depois que os Freuds se refugiaram do nazismo em Londres, formam-se dois blocos na sociedade britânica. De um lado, os adeptos de Melanie Klein, os chamados kleinianos, que aos poucos vai se tornando uma figura carismática, verdadeira chefe de escola. Do outro lado, os adeptos de Freud, os inimigos de Melanie, como a sua própria filha, Melita, que nós já falamos antes, que nunca voltou a se relacionar com a mãe. As diferenças entre freudianos e kleinianos ficará mais intensa a partir do texto de Melanie Klein de 1935. Durante a década de 1940, outros textos de Melanie Klein, de seguidores, em sua maioria analistas mulheres, alimentam a polêmica. A partir dessa época, como vocês podem ver no slide, a pessoa sobrepõe o fato à personagem Melanie Klein, representando uma linha evolutiva do pensamento psicanalítico e uma posição institucional. Isso vai ficar mais claro na metade da década de 1940. Melanie Klein lança mais um texto impactante. Uma nova radicalização de seus pensamentos teóricos. Qual o nome do texto? Notas sobre os mecanismos esquizoides. E no início da década seguinte, o grupo kleiniano publica Desenvolvimento em Psicanálise, com artigos de Melanie Klein, Rohan Rivière, Susan Isaac e Paula Hyman. De controvérsias Freud e Klein, e que reúne e aprofunda as divergências entre a teoria kleiniana e a teoria freudiana. Desde então, o kleinismo se converteu em escola de pensamento psicanalítico, o que lhe dá grande força institucional e criativa, mas também um impulso na direção do dogmatismo e da autorreferência. Talvez aqui apareça um dos grandes desafios. Ela nunca teve a intenção de criar uma doutrina ou de criar uma escola conservadora onde defendesse posições que não dessem margem para discussão. A relação que se criou entre o grupo freudiano e o grupo kleiniano acabou levando a isso que vocês acabaram de ver aqui. Na verdade, a emergência do kleinismo
inaugurou a era das escolas. A partir desse momento, nós vamos ter várias escolas psicanalíticas surgindo em várias partes do mundo. Na Áustria, tá? Na Hungria, na Inglaterra, na França, na Alemanha e assim por diante. Enquanto a era das escolas estava no seu apogeu, o kleinismo sempre foi muito atuante. E ainda hoje, autores estritamente kleinianos continuam em atividade e publicando. Ou seja, você tem, assim como você tem escolas de linha winnicottiana, freudiana, tá? Lacaniana, você também tem escolas onde prevalece o kleinismo. Finalmente, em 1957, seria publicado o último livro de Melanie Klein, com grandes novidades teóricas. Esse livro teria como título Inveja e Gratidão. Como vocês podem ver aqui em minhas mãos, ou na minha mão, né? O livro se chama Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos. E ele é resultado dos estudos que a Melanie Klein fez entre os anos de 1946 e 1963 e foi publicado no Brasil, tá? Também pela editora Imago. Um livro pequeno, como vocês puderam ver, mas denso, mostrando as duas disposições afetivas básicas do ser humano, amor e ódio. O ódio estaria relacionado à inveja e o amor à gratidão, como vocês podem ver aqui no livro. Desde os primeiros anos e ao longo de toda a sua existência, ou seja, ela está analisando aqui a questão do ódio e do amor, da gratificação e da inveja, desde criança com idade muito tenras até adultos. Um texto mais antigo de sua autoria será logo em seguida editado, que é esse livro aqui que vocês podem ver em minhas mãos. Narrativa da Análise de uma Criança, no qual Melanie Klein esteve trabalhando até poucos dias antes de morrer no ano de 1960. A Melanie Klein, desculpa, ficou faltando um R aqui, tá? Ela morreu a 22 de setembro de 1960 em Londres, assim como Freud, que morreu em 1939. No Reino Unido, vítima de um câncer de colo de útero, sem reatar relações com a sua filha, que nós já mencionamos aqui anteriormente. Aqui eu encerro com vocês a primeira aula de Melanie Klein, onde nós tratamos da biografia dessa autora. Nas próximas aulas, nós estaremos falando sobre alguns conceitos muito interessantes dessa autora e que mostram o quanto é rico o seu legado deixado para a psicanálise e que vocês vão utilizar em muitos dos trabalhos de análise que vocês forem fazer com seus pacientes ou analisandos. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.